There are drones now that can be weaponized that are the size of a large butterfly. O piloto humano, ele pode ainda decidir se ele ativa ou não as suas armas. Uma aeronave como essa, ela simplesmente vai cumprir uma ordem. Se você mandar ela atirar, ela vai atirar. O uso de aviões sem piloto em missões militares se espalha pelo mundo, dos Estados Unidos ao Reino Unido, de Israel à China. O Brasil também já entrou na era da aviação não tripulada. Este aqui é um dos 10 modelos projetados e fabricados aqui no país. No governo Obama, o uso dos aviões não tripulados aumentou muito. Não se sabe o número exato, porque quase tudo em torno desses aviões é secreto. O Sem Fronteiras examina o impacto dessa nova tecnologia na maneira de fazer guerra, hoje e no futuro. UAV, o AV, é a sigla em inglês para veículo aéreo não tripulado. Em português, VANT. Mas a palavra mais usada aqui é drone, zangão, por causa do barulho que faz. Os militares preferem chamá-lo Hunter Killer, caçador assassino. E os vários modelos têm nomes bem sugestivos: Predador, Ceifador, Vingador. O míssil certeiro que ele leva é o Hellfire, fogo do inferno. O zangão descende dos aeromodelos, mas de brinquedo não tem nada. Foi usado pela primeira vez numa guerra em 2002, quando matou um chefe da Al-Qaeda no Iêmen. Continuou a ser usado, mas meio na moita. E só em 2005 estreou em grande estilo em Hollywood, no filme Siriana. O zangão nem aparece voando lá alto no céu, só o míssil que desce para assassinar um príncipe árabe e a família dele, apesar dos esforços desesperados do espião George Clooney para salvá-los. São vítimas de um equívoco. Why has the use of drone increased so much under the Obama administration? Is that a strategic change? What is behind that? It is a strategic change. I think the administration realized that because of the relative precision of the weapon, the relatively low risk to U.S. personnel when they're used, and the relatively low cost of using the weapon, that they could achieve more as a counterterrorism strategy using this one rather than we call boots on the ground, lots of personnel. So strategically, I think drone use is up as a counterterrorism tool. To the extent that it angers the communities in which they're used, I think we pay a dear price. So at some point, if we are successful in countering terrorism and we're focusing instead on building communities or counterinsurgency, I think that you'll see the drone use decline. That's my hope anyway. Why is that your hope? Because I think it does cause a great deal of anger and antipathy at the United States out of a fear that this technology might be unleashed in the wrong direction. O governo Obama não revela números, mas sabe-se que só no primeiro ano, na Casa Branca, Obama ordenou mais missões com os zangões do que George Bush em seus 8 anos de poder. Eles são operados a partir de bases militares, como essa aqui. Mas uma parte deles é operada pela CIA, a agência de espionagem. Não há nenhuma decisão a respeito da legalidade do uso desses aviões, tanto dentro da lei internacional quanto da lei americana. Protegido pelo segredo, sem controle do Congresso, o programa para assassinar inimigos à distância vai bem. Esse é o Ed Kennan, que liderou uma manifestação de protesto contra o uso desses aviões, que em inglês são chamados de drones, zangões. Em abril, 38 manifestantes foram presos e estão sendo julgados. Ed, tell us why you did this demonstration against the drones. Well, right here at Hancock Airfield, crimes against humanity are being committed by the Reaper drone, which is piloted by technicians from the base, but the drone itself is flying over Afghanistan and killing and maiming and displacing
many, many civilians, contrary to international law and to the Nuremberg principles. What do you know about the use of drones by other countries, and is that something that is worrisome? It's very worrisome. Drones are proliferating very rapidly, evolving and proliferating very rapidly. I understand, for example, that Brazil has a $350 million deal with Israel for a number of Heron drones. Brazil is just one example. There are numerous other examples. Over 40 countries now have either imported or are developing drones. So it's proliferating, much as nuclear weapons are proliferating, but at a much more rapid pace. But why should we be worried? Well, for the same reasons you might worry about, nuclear bombs. They might be used against us, or, which is actually happening, they might be used by us against international law, against our own laws domestically, and also against our Judeo-Christian traditions. Thou shalt not kill. Let's take that seriously. The world is not safer because of drones. We are not safer because of drones. And we here in central New York, because Hancock Air Base is here, we are part of the war theater. We are part of the war here. There could be blowback. The drones lead to an enormous amount of resentment on the part of the victims and the survivors of the victims, the relatives of the victims, which could be turned against us at some point. Maybe even drones will be used against us at one time. We're not safer because of these drones. Under international law, the real controversy occurs when a drone is used outside of what we would think of as a traditional battlefield. If a drone is fired in Yemen, a drone is fired in Somalia, or a drone is fired in some other part of the Middle East or Asia where there is not an active war going on, the argument in international law is that the only way to use force in those environments is through the police. Enforce the law, arrest them. Our view, the view of the United States government, is that the war against Al-Qaeda is a global war. They don't pay attention to geographic or state boundaries, and we can't either as we go after them. So if they're setting up a base in Yemen or Somalia, we have to find them there and take the war to them there. It's a controversial position. Other countries are using drones. How do you see this evolving? The worrisome aspect as the technology evolves. It's off the shelf. Anyone can build a drone, anyone with enough talent. They're not terribly expensive. The technologies that have been classified, they find their way out into the open environment, or they can be copied and replicated. So we could have a drones arms race, and that would be, I think, a very dangerous thing. Not only because the governments themselves would perhaps find new ways to fight with each other, but non-government actors could acquire these things. Criminal organizations, drug runners, those who wish to extort or make demands in the private sector. It could be a form of corporate warfare, which government could lose control. Is there a way to avoid that? I think the way to avoid that is to arrive at a set of international agreements about the use of these technologies. Try to impose a system of import and export controls, licensing, monitoring in the international community so that to the extent these technologies are available, their use is regulated. Nos céus da Líbia, até poucas semanas atrás, operavam sofisticados aviões sem piloto, os drones. Um deles acertou a caravana em que Muammar Gaddafi e sua quadrilha tentavam fugir do cerco rebelde à cidade de Sirte. Ele mesmo escapou do disparo aéreo, mas quando tentava fugir a pé, foi capturado pelas forças no solo e liquidado na hora. Por ironia, ali mesmo se deu, exatamente 100 anos atrás, o primeiro bombardeio aéreo na história.
em novembro de 1911, o piloto italiano Giulio Gavotti lançou ao solo líbio, da cabine de seu monoplano, 3 granadas de 1,5 kg cada, a fim de dispersar as forças árabes e turcas embaixo. Grande sucesso, que logo animou os estrategistas militares, sempre excitados diante de uma nova forma de atacar o inimigo. A prática do ataque aéreo foi se aperfeiçoando, passou da Primeira à Segunda Guerra Mundial, com ensaios intermediários durante a Guerra Civil Espanhola. Como bem retratou Picasso em Guernica, a aviação nazista atacou cidades inteiras em apoio às forças fascistas do general Franco. Dos aviões com hélice, a tecnologia saltou na década de 50 aos movidos a jato, cada vez mais rápidos e mais capazes de transportar tonelagem crescente de bombas, como os B-52 americanos em ação no Vietnã. Já os anos 90 viram entrar em ação nas guerras do Golfo e da Bósnia caças e bombardeiros stealth, aparelhos com design e revestimento destinados a torná-los invisíveis ao radar. Chega-se agora à fascinação do momento no combate aéreo. São aviões que voam sem tripulação, examinam o alvo com câmeras a bordo e lançam bombas ou mísseis de grande altura, seguindo coordenadas programadas em GPS para chegar ao alvo. Armas ditas inteligentes, mas que com frequência se mostram burras, porque erram muito. É o chamado efeito colateral, no eufemismo preferido, quando matam civis. A atração ainda maior é o controle do aparelho. Da navegação aos disparos, é feito a distâncias tão elásticas quanto de uma base móvel em Las Vegas, nos Estados Unidos, às montanhas do Afeganistão e do Paquistão. Devastador em seu efeito explosivo no solo, a operação se dá com a simplicidade de um videogame, pois o operador acompanha a cena distante pela tela de um computador. E na hora certa, aciona teclas que provocam mortes por controle remoto. Os drones estariam anunciando uma nova era na maneira de fazer guerra? Mais impessoal, menos arriscada para quem ataca, mais favorável a quem domina a tecnologia? Exagero, apontam alguns especialistas, como Douglas Barry, analista de assuntos aeroespaciais militares no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, em Londres. We hear criticism, especially coming from a place like Pakistan, that attacks by drones often hit civilians, much more often because the target is missed frequently. Is that just a technical thing that hasn't developed enough to be able to distinguish and avoid the so-called collateral damage? I don't really see that as a problem, to be honest. I think the levels of accuracy and the amount of time that you can spend looking at a potential target before you decide to engage is actually much greater than it is with a manned aircraft. A manned aircraft, you know, maximum 3 or 4 hours in the air, probably. On a standard mission, maybe a bit more. With an unmanned system, you can have it over the target for 18, 20 hours if you want. These sorts of issues really boil down to, have you identified the right target? Do you know if you're attacking a building, are the personnel that you want to kill, are they on their own? Are the civilians in the area? Are the civilians in the building? These things are all very, very difficult to determine. In the utilisation, the rules of engagement are drawn up to try and minimise civilian casualties. Can you ever reduce this to zero? Absolutely not. You're always going to have, unfortunately, obviously. So then it's up to governments, politicians, the international conference to determine the rules of the game. I think they have, yeah.
again, it would come down to how you determine and how you define who you're actually at war with and the nature of the combatants you face. Because and again, it's up to then governments and politicians and international conferences to determine. Yeah, to say what is considered to be a legitimate military target or not. Esta empresa é pioneira no Brasil na fabricação de aviões não tripulados. Nos últimos 9 anos, desenvolveu modelos de pequeno porte e médio porte. São basicamente aviões para uso pacífico, mas que também podem ser usados para fins militares. Os tamanhos e preços variam. O Arara, por exemplo, é um vante de observação. Tem vários sensores, câmeras de alta definição, programas de navegação e inteligência artificial. É movido a gasolina, tem 4 horas de autonomia e custa R$200 mil. O Tiriba é pequeno, desmontável, com motor elétrico. Levanta voo rapidamente com um impulso manual. Pode ser manobrado por rádio controle ou por programas computadorizados nos voos de longa distância. Tem autonomia de 1 hora e custa R$30 mil. O Apoena tem 8 horas de autonomia e é bem mais caro, R$500 mil. Ele usa raios laser e radares. No compartimento de cargas fica o paraquedas e as câmeras. Aqui tem uma câmera. É usado para monitorar desmatamentos na Amazônia e em vigilância na área de segurança. O controle é todo feito em terra. Você aciona o sistema autônomo, né, o sistema automático de voo. Ou seja, você define a sua missão, os pontos de passagem e o que ele deve fazer nesses pontos de passagem. Ele executa automaticamente. A gente fica aqui numa tela de TV simplesmente observando. Caso a gente encontre uma nuvem, chuva, o que acontece muito na operação na Amazônia, você volta para o modo semi-automático, é um modo seguro, e controla a aeronave, desvia a rota ou traz a aeronave de volta. Entendeu? Então, quer dizer, você tem controle total sobre a aeronave, só que você não a utiliza rotineiramente. Ela voa sozinha. No caso do Apoena, que voa 8 horas, o sistema autônomo é essencial para permitir que o piloto aguente essas 8 horas. Ou seja, ele fica só observando. Se ocorrer algum evento, ele toma a decisão. O Arara já foi usado em missões militares de treinamento no reconhecimento de terreno e mapeamento. Mas a Força Aérea Brasileira não comprou nenhum vante nacional. Opera uma aeronave maior, o Hermes, de fabricação israelense. O Hermes tem 6 metros de comprimento e 16 horas de autonomia. Suas 2 câmeras podem gravar a cores ou em infravermelho. A navegação do Hermes é controlada como se fosse um videogame. A FAB usa o vante no patrulhamento de fronteiras. Ele é muito útil na localização de pistas clandestinas de traficantes. A Embraer se associou recentemente à empresa fabricante do Hermes para desenvolver o Arpia, um vante de média altitude destinado ao mercado militar e de segurança do Brasil e que poderá eventualmente ser vendido a países vizinhos. Mas como o Brasil não está envolvido em guerras, o mercado interno militar é restrito. Por isso, os 4 ou 5 fabricantes nacionais buscam basicamente o mercado civil. O nosso foco é a utilização civil. O nosso foco é a prestação de serviço e a venda de aeronaves para a área civil, principalmente agricultura de precisão e meio ambiente. Agora, vocês entendem também o uso militar que isso pode ter? Sim, nós entendemos, compreendemos e tomamos aí uma série de precauções para que as nossas aeronaves não passem a ser também um risco de segurança nacional. Porque uma aeronave como essa, por exemplo, você pode utilizar para o bem ou para o mal. Então, se você pegar uma aeronave dessa e você encher ela de explosivo, por exemplo, você tem um míssil. Então, a tecnologia dessa aeronave é uma tecnologia missílica. Certo? Então, hoje, a empresa, ela cuida para que você, se você adquirir uma aeronave dessa, por exemplo, você tenha áreas restritas de voo. Você só consegue voar com essa aeronave, por exemplo, dentro da sua propriedade. Você não consegue pegar essa aeronave e mandar essa aeronave voar fora da sua propriedade. Agora, você está ciente do uso militar que está sendo feito, claro, principalmente pelos Estados Unidos e outras grandes potências no uso militar. Sim. O que você pensa sobre isso? Qual é a
sua visão sobre isso? Eu vejo que hoje a evolução da aeronáutica militar, ela vai passar pela robótica aérea. É impossível você pensar em desenvolvimento hoje aeronáutico, principalmente na área militar, se você não pensar na área de robótica. Principalmente porque as aeronaves elas estão ficando cada vez mais agressivas, com forças G de gravidade, né, cada vez maiores, e os pilotos não conseguem aguentar isso. Então, o tipo de manobra que uma aeronave consegue fazer hoje, por exemplo, um caça, o avião aguenta, mas o piloto não aguenta. Se você coloca um robô, você tira o risco da vida humana. Então, na área militar, não tenho dúvidas de que o avanço é para a área de aeronaves não tripuladas. Na verdade, isso começou... O professor Onofre Trindade Júnior, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sistemas Embarcados Críticos, foi um dos pioneiros dos VANTs no Brasil. Ele diz que na aviação, o computador tem algumas vantagens em relação ao homem. Os tempos de reação dos pilotos é muito longo, então os pilotos basta examinar os acidentes aéreos, que os tempos envolvidos num acidente aéreo não são compatíveis com os tempos de reação do piloto, os pilotos são muito lentos. E com certeza os sistemas eletrônicos eles podem reagir de uma forma muito mais consistente e muito mais rápida do que um piloto humano. Outro debate que os próprios fabricantes apontam. Nossas vidas ficarão mais expostas, principalmente com os VANTs minúsculos que no futuro próximo poderão ser feitos com base na nanotecnologia. Esse tipo de pequenas aeronaves, dizem que pode chegar até o tamanho de uma abelha. Exatamente. Como fica a privacidade? É um grande problema, né? Obviamente, todas as aeronaves, todos os equipamentos que voam no futuro, fatalmente serão regulamentados pela Agência Nacional de Aviação Civil, que no caso é a ANAC no Brasil, né? Então, fatalmente, esses equipamentos também serão. Então, é o único controle que se prevê para esse tipo de equipamento. Mas pode ser que não ocorra esse controle. E aí, certamente, a privacidade das pessoas será um problema para todas as pessoas, né? No final das contas, isso acaba sendo uma questão política de decisão, né? O que é mais importante para o Estado? Se é a segurança ou se é a privacidade. É o mesmo caso que ocorre hoje com as câmeras, né? Hoje, qualquer lugar que você vai, você tem uma câmera te observando. O VANT vai se tornar uma ferramenta, como é hoje as câmeras de vigilância, vai se tornar uma ferramenta parecida, que você vai conseguir observar qualquer pessoa em qualquer lugar, né? E aí vem a questão, até onde isso vai? Até onde a esfera pública vai decidir para onde vai esse tipo de tecnologia? Quem vai barrar não somos nós, né? Nós estamos aqui para desenvolver tecnologia e atender as necessidades dos clientes, seja eles militares ou civis, entendeu? Quem vai barrar a gente? Só o governo.